E a gente volta na utilidade pública de hoje, ainda falando sobre a questão da psoríase com a dermatologista Alessandra Guesse. Alessandra, alguns mitos. Por exemplo, você trouxe aí, olha, Dana, tanto faz homem ter psoríase quanto a mulher. E a mulher nunca apresentou a psoríase, mas aí engravidou e apresentou apenas naquele período, fica com receio, olha, eu vou passar para o bebê apenas porque apareceu agora. Existe essa relação? Isso é Não, mito? isso é um mito. Na verdade, a parte genética, sim. Então, a criança tem 8% de chance de desenvolver a psoríase por conta da genética. Mas não pela paciente estar naquele momento com a lesão de psoríase, né? Existem quadros que se abrem, que a gente fala, né? Que abrem o quadro na gestação. Existe uma forma específica de psoríase que pode abrir o quadro na gestação. Mas isso não significa que a criança vai ter mais chance ou não de tê-la. É comum as pessoas se equivocarem em relação a isso, justamente porque a mãe nunca teve, não teve antes da gravidez, não teve durante... E aí se assustar com a criança ou com o adolescente que passou a apresentar a É que, na psoríase? verdade, a genética, a gente está acostumado com aquela história do olho castanho e olho azul, né? Que a gente tem aquela porcentagem certa, né? A psoríase, ela está num gene específico e muda com a idade. Então, a cada idade vai ter um gene que vai ser mais comum de apresentar a psoríase. É uma coisa bem complexa. Então, não necessariamente a pessoa tem que ter uma pessoa na família acometida de psoríase para tê-la, né? Infelizmente, ninguém está livre. Agora, é mais comum quando você tem um quadro familiar mesmo. E a pessoa já com essa genética e que vive ali, que é uma pessoa muito ansiosa e eu tá passando por um momento de estresse. É assim, na verdade não existem estudos que comprovem que só a parte psicológica desencadeia. Deve ter algum outro motivo aí que a gente tem que ainda vai ser descoberto. Mas o estresse, sem dúvida, como agravante desencadeante de crise, é muito importante. Tem outros fatores, por exemplo, que ativem, que disparem o gatilho? É assim, a gente tem os Sol. agravantes, né? Então, por exemplo, alguns medicamentos pioram muito. Então, por exemplo, lítio, que é usado para transtorno bipolar, piora bastante. Anti-inflamatórios, que são medicamentos bem comuns a gente tomar, também pioram a lesão de psoríase, tá? E quando se retira o corticoide oral, né, que são aqueles, né, as cortisonas que o pessoal fala, não quando você está em uso, mas quando você tira essa medicação, você pode piorar muito a psoríase. Então, antigamente era uma medicação que era usada para o tratamento, hoje é contraindicado o corticoide oral, justamente porque quando você se retira essa medicação, porque não é uma medicação que pode usar a longo prazo, você tem um rebote, que é a piora da lesão. O que a gente vê, às vezes, o paciente passando com médicos mais antigos, onde isso realmente era uma prática comum, se usar o corticoide para crise, eles vão tendo uns rebotes. Na hora que tira a medicação, às vezes é difícil até de controlar o quadro de crise. Ou seja, a psoríase está ali, está na genética da pessoa, a pessoa não sabe, e aí passa a utilizar alguns desses medicamentos. E pode desencadear. Desencadeia e ela não sabe o que foi, claro, o que foi agora, efeito colateral. é óbvio que também a gente não vai falar todo mundo que vai tomar vai ter. Então, seria aquele paciente que é mais comum no paciente que já tem a lesão e desencadeia uma crise, né, quando usa. Há alguma diferença, por exemplo, no uso desse medicamento, o efeito do uso desses medicamentos que a senhora trouxe na pessoa com psoríase quando ela está na crise ou quando ela não está? A gente evita sempre. Então, o paciente que já tem o diagnóstico de psoríase, a gente vai tentar evitar. Tanto o anti-inflamatório como a parte do lítio, né? Então, a gente tenta algumas coisas que podem não ter essa influência tão grande. A gente sempre pensa nisso. E outra coisa que é bem importante, que os pacientes sempre perguntam sobre o sol, né? Então, o sol, ele tem até um poder de melhora, né, na lesão da psoríase, mas desde que seja um sol maneirado. Então, aquele sol que é muito agudo, ele pode, de novo, lembra que eu falei daquele fenômeno de piora, né? Ele pode gerar, então, aquele sol agudo, né, uma insolação, digamos, ele pode piorar a crise. Então, é um sol moderado, até a fototerapia que é usada também para tratamento da psoríase. Então, não só o sol, como também luzes, que a gente fala de fototerapia, pode ser um tratamento para psoríase. Então, o sol melhora, desde que sendo tomado maneirado, né, num horário não tão forte, de forma num período não tão grande. Agora, ele, se for tomado de uma forma muito aguda, digamos, uma insolação, como o pessoal fala, isso pode piorar a lesão. E o frio? O frio, na verdade, é por falta de sol, às vezes, né, e também pelo ressecamento da pele. Mas isso piora? O ressecamento sempre piora a psoríase, então por isso que a gente mantém hidratantes para o resto da vida. O paciente de psoríase, ele vai ser um usuário de hidratante para o resto da vida. Então, quando você está num ambiente mais frio, você acaba tomando banho mais quente, então acaba ressecando mais a pele, então pode piorar sim. Por exemplo, a pessoa que trabalha, que tem a psoríase e trabalha num ambiente com ar-condicionado ali o dia inteiro. Nem sempre. Se ela não tomar um banho muito quente e tiver a vida normal, nem sempre. É mais relacionado ao clima frio mesmo, onde a pessoa vai tomar o banho mais quente e vai se expor menos ao sol. Países tropicais como o nosso, ele tem uma incidência menor de psoríase do que países, às vezes, da Europa, de algum lugar, porque a incidência de sol é menor. O sol é um fator de melhora mesmo.
Psoríase no rosto. É muito incomum, mas existe. Então, pessoas que podem ter, mas não é um local comum e nem geralmente quando aparece são lesões que a pessoa já tem, é um acometimento mais extenso. O que pode acontecer às vezes aqui na testa, né, que a pessoa tem no couro cabeludo e pode se estender aqui para a raiz do cabelo. Isso pode acontecer. Mas são lesões que a gente consegue controlar com uma certa facilidade, na grande maioria dos casos. E aí essa questão estética incomoda muito a pessoa e ela resolve utilizar, por exemplo, uma maquiagem ou um protetor solar até que tenha com aquela coloração mesmo no com tom a da base, pele. Faz Não mal? tem problema, desde que o problema é não ressecar a pele. Então, se ela está usando um filtro solar e depois ela vai fazer a hidratação, não tem problema algum. Outra coisa, filtro solar também não tem problema, mesmo que problema, esteja não. ali numa crise, Não que a tem pessoa esteja problema. muito, O que a gente às vezes pede, às vezes o paciente tem uma exposição sem o filtro, mas uma pequena duração e num horário não tão crítico para melhora da psoríase. Mas um paciente que vai para a praia tem que estar passando realmente o filtro solar, né? Você estava falando, olha, Dani, o paciente com psoríase, ele vai ser um eterno usuário de hidratante. Tem alguma coisa que acelere? Alguma dica prática para quem está em casa, por exemplo, sei lá, na hora de dormir, você põe o hidratante, aí vem aquelas coisas caseiras, né? Põe um papel filme, você na parte plantar, põe uma meia, tem isso? Não tem, a gente tem algumas coisas que aceleram. Primeiro, sempre usar depois do banho. Então, a pele úmida é o melhor horário de se passar o hidratante. Para todo mundo isso, né? Então, para o paciente psoriático também. Outra coisa é que algumas pessoas, quando estão na crise, não só o hidratante fazendo sob oclusão, como você falou com papel filme, mas a gente usa isso, inclusive com medicações. A gente passa medicações à noite e pede para o paciente, às vezes, enrolar com papel filme, que é o curativo oclusivo. Isso aumenta a penetração da medicação, tá? Do hidratante, tanto do corticóide, no caso, tópico, né? Isso pode acontecer. Outra coisa que a gente pede é para não usar esses sabonetes que são muito esfoliantes, essas coisas todas, porque tudo isso vai ressecar a pele. Então, o sabonete que o paciente vai usar é um sabonete mais neutro, um sabonete de glicerina, ou até o que a gente chama hoje de Sindet, que são alguns sabonetes que realmente hidratam a pele. Não esses que estão na mídia, não, mas existem alguns medicamentosos que isso pode acontecer. Doutora, daqui a pouco a gente vai continuar esclarecendo aí, porque eu acho que tem muito mito envolvendo essa questão da psoríase. A gente vai ao intervalo, mas a gente volta já 2 minutos aqui, já no último bloco do programa Utilidade Pública, hoje trazendo o assunto psoríase.